Meus queridos amigos da Assembleia Esporte, um abraço para todos vocês. Eu queria primeiramente agradecer, esse novo programa que a gente está no ar agora, com vários quadros que você tem gostado tanto, e a gente tem recebido assim muitas mensagens elogiando o nosso novo formato de programa. Por quê? Aqui se fala muito pouco de futebol, né? As televisões comerciais já falam muito de futebol, aqui a gente dá espaço a outros esportes que não têm espaço em outras televisões. A gente tem um quadro muito legal agora, chamado A Bahia Rumo a Tóquio 2020, né? A gente semeando aqui novos atletas que poderão ter uma chance de ir às Olimpíadas do Japão em 2020. E temos todo o programa nosso também, um quadro especial de esportes que às vezes você também não sabe nem que existe, né? E que a gente tem aqui com vocês. E o nosso Recordar e Viver também recordando as histórias do nosso futebol, das nossas arbitragens, dos dirigentes, enfim, é um quadro muito interessante também. E eu vou começar o programa de hoje batendo um papo aqui com o Fábio Leal. Ele é instrutor de um esporte, talvez você nunca tenha ouvido falar. Querobel, já ouviu falar em querobel? Então a gente vai falar sobre isso agora. Fábio, um abraço para você, primeiramente. Prazer você estar com a gente aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Esse nome é meio esquisito, né? É originário de que país esse? É um esporte, na verdade, e é um movimento também de academia, um novo movimento, né? O querobel, ele tem a origem russa, né? Certo. A origem da Rússia, e ele é utilizado hoje nas academias de uma forma convencional. Para quem não conhece, é aquela bola de ferro com uma alça. Certo. E que existe hoje uma modalidade esportiva, que é o querobel esporte. Ou Isso já tem no lifting. mundo, isso? Já rola no mundo, já, né? Já acontece. No Brasil, muito pouco, né? No Brasil, desde 2014, Sim. ele começou a ter um pouco mais de força, que é o levantamento de querobel. É o querobel lifting, muito similar ao levantamento olímpico de peso. Sei. Existe alguma federação já? Existe a Federação Brasileira de Querobel Lifting, que é de levantamento de querobel, do querobel esporte. Agora me diga uma coisa, isso para a academia, sem ser esporte, é mais movimento muscular, né? Dentro das academias ele é utilizado com os movimentos convencionais. Certo. Existe uma adaptação do uso dessa ferramenta. Certo. Hoje poucas academias adotam o modelo de treino com o querobel ou o próprio querobel esporte. Sim, agora não é todo mundo que pode fazer, tem que ter um instrutor na academia, né? As academias de Salvador, todas elas já têm ou poucas academias que têm? Você trabalha em que academia? Qual é a academia que você faz esse trabalho? A gente hoje trabalha na academia Rank e na Cross Rank. A L3 está presente nessas duas academias. A maioria das academias possuem o querobel como uma ferramenta, mas nem todas têm um professor credenciado. Com certificações para poder desenvolver esse método de treinamento. Porque você mexe com a questão muscular, é meio complicado. Nós, inclusive, estamos falando sobre o querobel, mas vocês vão ver daqui a pouco, a Samir fez uma matéria, vocês vão ver aqui e conhecer um pouco mais desses instrumentos. Agora, qual é o perigo para aquela pessoa que não está acostumada? Tem muita gente muito curiosa que vai à academia e às vezes não fala nem com o instrutor, e às vezes até a própria academia não tem instrutor suficiente, o cara vai lá, fica pegando peso, acha que pode pegar peso de qualquer maneira. É um perigo isso, né? O que acontece muito hoje é o que a gente chama de personal tube, que as pessoas veem alguns vídeos no YouTube, veem algumas coisas na moda e terminam indo para as academias e replicando isso sem a orientação de um profissional. Isso acontece muito com o querobel quando ele é visto como uma moda. Qualquer idade pode fazer, porque ele tem vários pesos, né? Exato. O querobel ele vem desde 4 quilos até 32 quilos no modelo competitivo. Não existe restrição alguma, tanto para uma criança, respeitando a individualidade biológica, peso, as cargas, depende do peso e do modelo de treino que você vai estar desenvolvendo. Não existe restrição. Agora existe a importância de ter um acompanhamento de um profissional capacitado para esse modelo de treino. Inclusive, tem uma lei já funcionando aqui só na cidade de Salvador, que é a questão do pedido de exame médico a quem vai fazer sua matrícula. Telcena, isso foi uma lei que já está implementando pela prefeitura. E muita gente reclamando de academia, eu acho que é um negócio para a gente discutir. Eu acho que cada academia vai ter um custo a mais, o aluno vai ter um custo a mais em função desse atestado médico. Como é que você viu essa lei que funciona não é no estado da Bahia, só aqui em Salvador? Gera uma grande polêmica, né? Porque assim, hoje o aluno, para ele entra na academia, ele passa por uma avaliação física. Pelo preparador físico. Pelo preparador físico, mas não... Ele faz um exame ergospirométrico, ele não faz nenhum cardiológico, não é exigido. O que eu concordo que seja. Sim. Porque, às vezes, na própria avaliação, ele pode estar omitindo algo para
o avaliador. Agora, isso não encarece mais a presença dele na academia? Isso não vai tirar aluno? Ao mesmo passo que pode encarecer, pode dar mais credibilidade. Sim. Então, assim, quando você consegue enxergar isso como um investimento e segurança, não envolve preço, e sim valor. É porque nos Estados Unidos, como é que funciona? O cara vai, faz a sua matrícula e ele assina um termo de responsabilidade que ele está apto para fazer. Sim. Quer dizer, se acontecer qualquer problema, porque tem acontecido aqui em Salvador e no Brasil todo, muitos eventos cardiológicos. Muita gente, inclusive, morre às vezes na academia, sem saber que tem um problema de coração, né? Como é que, onde você trabalha, como é que funciona isso? Para os atletas de rendimento, eles de alto rendimento, né? Que participam de competições, eles passam por cardiologista para poder darem continuidade ao programa de treinamento. Certo. Os alunos, em geral, eles passam por uma avaliação somente física. Entendi. Ainda não é aplicado o cardiologista, uma consulta mais aprofundada. E a nível de esporte, do querobel, como é que a Bahia está no conceito nacional? Quer dizer, aqui a gente está bem situado nesses campeonatos que são realizados? É o estado mais novo e a maior promessa. Novo é o estado mais novo dentro do esporte e a maior promessa para o esporte. Hoje a gente tem aqui no estado a recordista brasileira dentro do esporte e que vai estar competindo a nível internacional em setembro, aqui em Salvador também. Ah, vai ser aqui em Salvador? Aqui em Salvador, em setembro. Vai ter uma etapa de um mundial, que é um GP que passa por 20 países e um desses 20 países é o Brasil e o estado da Bahia vai sediar esse evento e aqui em Salvador. É mais mulher ou mais homem praticando o querobel? Mais mulheres. Mais mulheres, Mais mulheres. Mulher quer ficar mais forte, mais definidas? Acredito Define o corpo o querobel? Muito. Na realidade, assim, o processo de definição, ele é uma consequência do seu modelo de treino, com sua alimentação, a sua rotina. Ou definição, ou aumento de massa muscular. Não é o querobel. É o modelo de treino que ele está sendo aplicado, junto com a alimentação e a rotina de treino. E esse peso, ele é variável? Ele varia desde 8 quilos até 32 quilos. Sim, entendi. No seu programa de treino. Você estudou em que academia? Qual é o local, o endereço que você tem? Para as pessoas, os curiosos com certeza vão querer fazer, né? Sim. A Academia Rank, ela fica dentro do Clube Costa Verde e a Cross Rank dentro do Clube Adelba. Certo. As duas têm? As duas a gente trabalha na linha do querobel como um método de treinamento e também com o competitivo. Competição. Então, como você falou, a Bahia, ela hoje está muito bem situada no nível de Brasil. Apesar de ser a mais nova, está muito bem situada. É o estado que tem o maior número de praticantes. Sim. A equipe da Bahia é a que consegue ter uma maior representação nos eventos, tanto em outros estados como nos próprios eventos aqui dentro. E como é que surgiu isso no Brasil? 2014, quem foi que trouxe isso? João Rosário, na época, é uma referência hoje no querobel esporte brasileiro. Em 2014, ele teve em contato com atletas da Rússia e nos Estados Unidos e trouxe isso, junto com outros professores, para o Brasil. Certo. E aí, na época, ele era o presidente da federação e começou a estimular o esporte. Estão precisando, quer dizer, popularizar um pouco mais, né? Sim. Claro, as pessoas hoje, para fazer, têm que frequentar uma academia. Sim. Todas as academias de Salvador, a maioria já estão praticando o querobel? Não. Elas têm o querobel para um modelo convencional. Convencional, mas não a nível de esporte. Não. A nível de esporte, só vocês. Exato. Em Salvador existe a gente, a L3, a Semeari treina com querobel também, a Movimento Funcional, que é de Priscila Beck também, treina com o querobel. Tá bom. Vocês vão ver daqui a pouco a matéria feita pela Samiri. Não sei se porque a Samiri ela rema, ela corre. Não sei se ela fez o querobel. A gente vai ver na matéria que vai vir daqui a pouco. Fábio, muito obrigado pela sua presença, tá? Nós estaremos aqui sempre à sua disposição. O nosso propósito aqui é trazer esportes que as outras televisões não mostram, né? Por razões que eu não sei quais são, mas não interessa a gente. Então aqui o propósito da TV Assembleia Esporte é fazer exatamente, trazer esportes para dentro da televisão e popularizar um pouco mais. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Tá? E a gente vai passar essa matéria, daqui a pouco as pessoas vão saber um pouco mais como eu quero o Bel. Vai ser muito interessante. Um abraço, tá bom? Um abraço. Tá certo, abraço para você. Samir, adentre o gramado aqui. O gramado hoje está verde, você pode adentrar aqui, é o nosso gramado. Nossa, mesmo com chuva, né? Mesmo com chuva, tá. Tudo bem, querido? Como vai você? Tudo bem, você? Eu brinco, inclusive, com o Samir, eu chamo ela de Valentina, né? Agora eu já adotei ela como Valentina, é uma russa, é belíssima.
do filme Doutor Zhivago. Agora tá cara de russa, né? Agora a Valentina. Samira, me diga uma coisa, eu fiz essa entrevista agora com o Fábio, e é claro que as pessoas estão curiosas para saber o que é o Querobel, de que maneira se faz o Querobel. Como é que foi a matéria que você fez? Você gostou? Você praticou? Você fez alguma coisa? Fiz, brinquei, eu já conhecia, né? Mas eu sempre errei no nome, inclusive o Fábio me conserta algumas vezes, porque não é Kate, eu chamo por causa Querobel. do acento, né? Eu falava Kettlebell, mas é Querobel. Bom, enfim, não é um peso uniforme, como ele deve ter falado aqui com você, que surgiu na Rússia, né? Na sua terra, Valentina. Pois na terra da Valentina. E serve bastante para o equilíbrio, né? Muitas pessoas conhecem por uma bola circular e o peso, né? Que tem uma variação grande. E muitas mulheres gostam de praticar, porque a gente não gosta muito de fazer... A gente via muito nos filmes americanos, aqueles presidiários com aquelas bolas no pé. Não tem nada a ver, né? Não. Senão, aquele filme americano que o pessoal ficava aquelas bolas no pé. Arrastando o peso. Inclusive surgiu de uma brincadeira russa. Vamos ver a matéria, então? Vamos sim, vamos sim. A matéria está bem legal, a gente vai ver. Vamos lá. O nome só um pouquinho estranho para aqueles que ainda não conhecem essa modalidade esportiva. Mas já vai estar na boca de quem adora a novidade para cuidar do corpo, o Kettlebell, feito com a bola de ferro, mas que tem invadido as academias. Alguns movimentos simples já trazem resultados fantásticos. É o que garante essa galerinha aí, ó. Acha que o Kettlebell é novidade? Não é não. Ele foi inventado há uns 400 anos pelos russos. Eles usavam os pesos assim para contrabalançar nas feiras. Mas hoje em dia tem sido muito buscados por pessoas com um estilo funcional. Os russos brincavam, aí quando chegava no final das feiras, eles brincavam para poder arremessar contrapesos. Lá em 1948, começava a arremessar esses pesos, mas foi em 1980, nas Olimpíadas, que começou realmente os jogos. A brincadeira da feira virou esporte bem depois, em 1980, quando os russos ganharam muitas medalhas nas Olimpíadas. Os resultados deixaram os americanos de olho e transformaram a bola de ferro numa ferramenta de treino, o Kettlebell. No Brasil, o esporte já começa a dar os seus primeiros passos. Já possui até mesmo a Federação Brasileira para incentivar o crescimento do esporte, principalmente na Bahia. Eu, há mais ou menos uns 3 anos, procurei realmente incorporar mais a atividade física. Entrei para treinar com os meninos na L3, na Academia Rank, com o intuito do emagrecimento, porque eu estava com um sobrepeso de mais de 30 quilos. Então, atrelado a isso, os meninos começaram a nos incentivar a usar a ferramenta que é o Querobel. Comecei também com o Querobel, junto na influência da pessoal da L3, das meninas, na brincadeira de ir para um campeonato, que a gente não sabia ainda que era um campeonato, com 8 quilos ainda. Hoje eu já estou fazendo aqui agora com de 14. Já fazia Querobel normalmente, né? No funcional, no nosso treino, a gente conhecia a ferramenta. A gente não sabia que era um esporte. E aí com essa nós chamamos para o campeonato, minha mãe foi, no dia eu não podia ir. Minha mãe foi, descobriu que era legal, aí ficou assistindo e botou todo mundo lá dentro. Agora tem uma outra filha também que pratica, só que a filha está morando no Rio de Janeiro agora. Eu comecei competindo 5 minutos com 12 quilos, já estou em 10 minutos com 16 para o Mundial, buscando aí uma marca interessante aí, expressiva. A Bahia já se destaca no esporte, mesmo sendo um dos estados mais novos na prática do Kettlebell. Conta com a maior equipe de atletas em participação de eventos oficiais no país. Uma dessas atletas é Patrícia Barros dos Santos, que é recorde brasileiro em uma das provas disputadas pelo estado. Consegui a marca, né, de campeã brasileira. E agora a gente fez o campeonato baiano e aí eu competi já com 16 quilos. Lari também, ela compete com 16 quilos, com 5 minutos. E agora a gente vai para o campeonato mundial, né? 10 minutos com 16 quilos. A Bahia também é referência por possuir o maior número de atletas masters em competição com a idade superior a 40 anos.
pensando que a Assembleia Esportes é moleza? Vai treinar uma hora de queira, vai com as meninas aqui, ó. Pois é, o Assembleia Esporte, o quadro de hoje foi descobrir para vocês que o kettlebell também é esporte. Fique... Morri, gente. Fica aí agora com a Eliseu. Gostei, Samir. Gostei, achei muito legal. As pessoas que assistiram também devem ter achado muito legal e diferente, né? É um esporte também que é praticado, um esporte diferente. Obrigadão, Samir. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente tem você novamente no Tóquio, Bahia, rumo a Tóquio 2020. Bahia rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio, tá certo? Nós vamos no nosso intervalo, a gente volta já já com vocês. Fique com a gente. O Rapkido eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar. Eu disse, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar. Eu saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio. Eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapkido ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Bom, voltamos aí no nosso segundo bloco e a Bahia rumo a Tóquio 2020, né? Que é um quadro que a gente criou aqui dentro da produção do nosso programa para que a gente possa botar aquela sementinha, né? 2020 está longe, tá, mas já está perto também. Copa do Mundo de Futebol foi outro dia, já tem Copa do Mundo novamente o ano que vem, Olimpíada de 2020 em Tóquio. Inclusive a cidade de Tóquio já está toda preparada com muita antecedência para fazer as Olimpíadas de 2020. E a gente criou aqui um quadro chamado Tóquio, a Bahia rumo a Tóquio 2020. Por quê? Para a gente semear, botar uma semente bem ali, para daqui a pouco surge um grande atleta da Bahia que vai a Tóquio, a gente já começou esse trabalho aqui. E vamos falar nesse bloco de taekwondo, que é também um esporte olímpico, como karatê também agora é um esporte olímpico. Eu estou aqui com o Ivan Leite, um instrutor de taekwondo, que vai bater um papo com a gente. Ivan, um abraço para você. Um abraço, que bom Eliseu. você está com a gente aqui. Um prazer. Tudo bem. O que significa hoje por taekwondo, essas lutas orientais, fazer parte, porque a gente tinha judô, a gente tinha outros esportes nas Olimpíadas, mas não tinha o taekwondo. O taekwondo agora faz parte também das Olimpíadas, né? Isso. O taekwondo passou a ser modalidade olímpica a partir dos anos 2000. Desculpe, 2000, já está muito 88 tempo. 88 participou. É verdade. Participou como demonstração. E em 2000 já passou a ser esporte olímpico oficial. De lá para cá, não saiu do quadro mais. Você é o presidente da federação? Não, eu sou vice-presidente técnico da federação. Vice-presidente técnico da federação. O que mudou com a entrada do taekwondo para as Olimpíadas? O que melhorou na questão financeira, de recurso, de patrocinador? Qual foi a diferença que fez isso? O esporte olímpico tem uma visão maior, muito mais ampla em qualquer lugar que você chegue. Né? Você coloca o taekwondo como o taekwondo marcial,
ele é visto pelas pessoas que têm interesse na prática, mas quando você coloca como esporte olímpico, a busca é muito maior, os pais se sentem mais à vontade, mesmo que você tenha o mesmo ensinamento, que ele não seja uma modalidade olímpica, mas querendo ou não, dá uma credibilidade maior. Dá outra visibilidade, dá outra visibilidade. Outra visibilidade. E a partir desse momento, você sentiu que as academias começaram a ter mais alunos? Muito mais. Muito mais, né? É uma grande televisão, as Olimpíadas, é o que todo mundo quer. Certo. Então, quando você passa a ser esporte olímpico, a explosão nas academias acontece naturalmente. E aqui na Bahia, como é que a gente está de atletas? Quer dizer, a gente vai mostrar daqui a pouco, o Samir fez uma matéria sobre o taekwondo também. Qual é a projeção que a gente tem dos atletas da Bahia, essa sementinha? Você gostou do quadro que a gente criou aqui? Adorei. Né? O esporte precisava disso, né? De espaço também, precisava né? Para que a gente espaço, pudesse falar um pouco sair mais. disso do futebol, Sair apenas do futebol. De Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, Bahia e Vitória. Essa coisa é sempre muito enraizada, né, no torcedor, mas a gente tem que mostrar outros esportes também. E a Bahia está bem nesse segmento? Você acha que a gente vai ter um atleta na seleção brasileira? Na verdade, nós já temos um atleta na seleção brasileira. A Alisson é o segundo atleta adulto a participar da seleção brasileira. Já tivemos outro, que é José Henrique, que hoje é o técnico da seleção, foi convocado para ser o técnico da seleção baiana. E a Alisson conquistou a vaga. É a segunda vez que a Alisson disputa. O ano anterior ele ficou como reserva e esse ano já é o segundo reserva. Certo. Mais uma vez ele conquistou. Querendo ou não, ele disputou com atletas que disputou eventos internacionais. Sim. Então a gente tem que entender que ele está ali entre os tops da categoria. Vai pegando um pouco mais de experiência, né? E daqui para 2020 a gente sabe que ele vai garantir a vaga dele. Vai garantir, né? E como é que está a mulher baiana no taekwondo? Porque hoje em dia as mulheres fazem muito esporte como defesa pessoal, né? Criou-se também essa coisa aí, que às vezes até é perigoso, porque você acha que pode se defender, de arma ninguém se defende, né? Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mas como é que está a mulher no taekwondo baiano? A gente tem um crescimento muito interessante em relação às mulheres praticando. Hoje nós temos 8 vagas masculinas e 8 femininas. Certo. Nós temos completa a seleção brasileira, baiana, completa masculina e feminina. Então as meninas estão lá trocando porrada, como a gente fala, né, com os homens e garantindo o seu espaço. Sim. A gente já tem atletas baianas, medalhistas nacionais. Tem a Lana e Sabrina, que são as atletas da seleção adulta, porque tem outras seleções, tem juvenil, tem infantil. Claro. A seleção adulta, que a gente chama de principal, tem 2 atletas que têm 10 anos já na seleção, vieram da juvenil. A Alisson, por exemplo, é um atleta que tem 10 anos na seleção, são 11 campeonatos brasileiros que ele participou. Certo. A maioria ele conseguiu medalha. O ano passado ele foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Qual é a idade para se começar a fazer esse esporte? Que você como vice-presidente técnico, como é que você orienta isso? Eu acredito que a idade ideal é entre 4 e 5 anos. Quando a criança começa a desenvolver melhor, dar um pouco mais de atenção. Logicamente, a gente não cobra de uma criança de 4 anos o mesmo que você cobra de um juvenil, você deixa mais à vontade. É mais lúdico, né? Mais lúdico. Mais brincadeira. Ele já começa a ter um pouco mais de disciplina, ele vai conhecendo o tatame, vai brincando mais, vai chutando a raquete, brincando. E depois de um tempo ele já está acostumado com aquilo. Então o desenvolvimento dele vai ser melhor do que uma criança que comece mais tarde. Agora, o karatê, por ser um pouco mais popular do taekwondo, né? O taekwondo agora que está sendo um pouco mais popular, como é que o contato? Porque o karatê, você tem um comitê, você tem um kata, e no taekwondo, como é que funciona isso? Quer dizer, o contato na pontuação. É bem interessante você falar do karatê, porque o taekwondo, quando foi colocado no Brasil, quando chegou no Brasil, era conhecido como karatê coreano. Porque era mais fácil vender o esporte. Foi criado na Coreia? Na Coreia. E ele foi implantado no Brasil, primeiro na Bahia. Como o kickbox na Tailândia. O Muay Thai na Tailândia. O Muay Thai na Tailândia, Então, a pontuação hoje, a gente usa o colete eletrônico. Colete e capacete eletrônico. Então, fica mais fácil a marcação. A gente tem como esgrima, assim, né? Que bate, muito parecido com a esgrima, né? Exatamente. Tem uma meia eletrônica e o contato do pé com o colete marca no placar eletrônico. Então fica muito mais fácil, depende menos do ser humano marcar ali, a interpretação fica mais tranquila. Agora, os esportes orientais, evidentemente que a supremacia são dos orientais, uma coisa até óbvia, né, que eu estou falando, que é uma coisa mais ou menos lógica. E o Brasil, como é que o Brasil está no cenário internacional com o taekwondo? Porque não é origem brasileira, né? A gente pratica o taekwondo, mas o oriental sempre leva uma certa vantagem, né? Isso. Hoje em dia, a grande potência mundial do taekwondo é o México. Sim. Né? Já deixou de ser a Coreia, né? Então, no Brasil, a gente tem alguns atletas despontando a nível mundial.
Na América do Sul, o Brasil é soberano. Realmente somos o melhor taekwondo da América do Sul, é o brasileiro. Sim. Agora, a nível mundial, realmente, nós estamos ainda caminhando. Engatinhando, com relação ao asiático. Aos asiáticos e aos europeus. Certo. Mas, assim, o único país que destoa, assim, das Américas é o México. Que tem feito um trabalho muito de base, grande, né? De base, e agora está tendo resultado. É o que faltou para o Brasil. Essa situação que o Brasil vive hoje, que é uma realidade, essa questão econômica, né? Isso prejudica muito a verba para o esporte, né? Muito. E, infelizmente, nós soubemos ontem que existe a possibilidade de um corte gigantesco na verba, né? A nível nacional. Isso vai prejudicar muitos atletas. A maioria dos atletas de top de linha do taekwondo necessitam hoje da Bolsa Esporte. Aí um cartão de visita de um país também passa pelo esporte, né? Sim. Você vê que Cuba conseguiu uma dimensão internacional através de política educacional e de esporte também, que é um grande cartão de visita. A gente conhece a Jamaica muito pelos corredores, né? Sim. Os velocistas de 100 metros, 200 metros. O Brasil precisa se posicionar também, não só no futebol, né? Sim, tem que se posicionar em outros esportes também, né? E a gente precisa entender também que não se trata só de resultado, de medalhas. Claro. E a participação, né? O que a gente percebe é que o esporte é o grande vetor de transformação social. Certo. Por exemplo, o Alisson hoje é o cara da seleção brasileira e seleção baiana há muitos anos e veio de projeto social. Então o esporte precisa ter uma visão, as pessoas precisam ter uma visão melhor sobre o esporte. A gente não trata só de atleta, trata de cidadãos também. Claro. E como é que está o taekwondo no esporte paralímpico? Porque hoje o esporte paralímpico também tem uma dimensão muito legal na imprensa. Como é que está a Bahia nesse sentido? Muito atrasado. Muito atrasado, Precisamos adiantar melhorar isso. Melhorar né? muito. Nós temos muitos atletas, né, que querem fazer, né? Querem fazer. Existem muitos fazendo, praticando, mas não existem competições específicas para eles ainda. Tá bom. Bom, eu queria agradecer a sua presença com a gente. Eu quero que você conte com a gente aqui, né, esse espaço que a ALBA criou, a Assembleia Legislativa da Bahia, dentro do esporte, é para que a gente traga realmente pessoas como você, que fazem esporte, que estão lutando pelo esporte, e às vezes a questão do patrocínio atrapalha muito. Mas nós estamos aqui à sua disposição. Tá certo? Nós vamos mostrar a matéria que a Samiri fez lá, para a gente mostrar um pouco do taekwondo também, tá certo? Tranquilo. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer estar aqui com vocês. Samiri, faz favor, vamos entrar aqui mais uma vez comigo aqui, o nosso palco. Você é um artista, você está num palco. Samiri, me diga uma coisa, eu entrevistei agora Ivan falando sobre o taekwondo, né? E ele falou a presença da mulher também no taekwondo. Nessa matéria que a gente vai mostrar agora, tem a mulher participando? Tem bastante, mas inclusive porque essa matéria a gente viu que foi voltada à Bahia Rumo a Tóquio 2020. Sim. Então a participação a gente voltou mais direcionada ao Alisson, né? Que começou com 16, né? Com 16 anos de idade e treina bastante e ele parece estar muito esperançoso para chegar até a Tóquio. Né? Essa sementinha que a gente está lançando aqui, né? Quem sabe vai dar certo, inclusive com muitos atletas. Samiri, vamos ver a matéria aí? Vamos sim. Vamos ver a matéria da Samiri do taekwondo, vamos lá. No quadro do Assembleia Esportes desta semana, vamos falar de Alisson Bonfim. Ele é atleta e está planejando ir para a Olimpíadas de 2020. Não acompanhe, hein? O Bahia Rumo a Tóquio 2020. Bom, gente, acabamos de chegar aqui na casa de Alisson. Vamos acompanhar o dia dele, como nós falamos antes, né? Ele surgiu a partir de um projeto de 2003, se tornou faixa preta em 2007. Vamos ver se ele está acordado ou já tomou café da manhã. Ele me disse que acorda bem cedo. Vou bater aqui, hein? Bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? E aí, te acordei? Mais ou menos. Bom dia. Eu estava acordado, a gente acorda assim. A gente vai acompanhar seu dia? Vamos lá, vamos junto comigo. Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá, já vou lhe mostrar aqui já como é que estão as coisas meio que preparadas aqui já na frente, aqui já é. Organizadinho você, hein? É, mais ou menos, mais ou menos. A gente tenta. Me conta aqui
Aqui são seus troféus, na verdade? São algumas das medalhas que eu separei, né? Tá. E aí eu separei aqui com as medalhas, a medalha nacional do Copa do Brasil em 2011, tem a primeira medalha que eu ganhei como faixa preta, a primeira medalha nacional, é uma das medalhas mais importantes, foi lá em 2010. Fale devagar, menino. Sou meio acelerado, de vez em quando. E tem uma medalha muito importante que pra mim representa muito. Mostra aqui pra gente. É a medalha de ouro do Campeonato Brasileiro Universitário em 2013. E aí ela demonstra aqui, eu todo suor, com o tempo que eu vim dividindo, né? Trabalho, faculdade, treino. E esses 4 anos que eu passei na faculdade foram um período muito mais complicado para poder adaptar as coisas. Porque era trabalho, treino e tudo mais. E esse troféu bonitão? Esse troféu aqui também é um troféu que representa também todas têm uma história, né? Todos têm uma história. Mas ele é importante porque foi um dos primeiros troféus como faixa preta também. Logo depois, em 2007, quando eu me tornei faixa preta. Gente, esse menino aqui é mimado, se queixa, mas é mimado, viu? Sou nada. Aqui é a Dona Mara, a mãe dele. Oi. Me conta aí, Dona Mara, a preparação, essa criaturinha aqui, que provavelmente vai para as Olimpíadas, não vai? Vamos, firme e forte, a gente está treinando para isso. Com certeza. O objetivo é esse, a gente não desiste não. O dia a dia, ele começou, Alisson, quando começou, ele me contou que tinha uma certa resistência aí de vocês em relação ao esporte, né? Tínhamos, porque o pai dele falava que era um esporte de contato. Então a gente ficava muito assim apreensivo, né? Mas ele é persistente. Ele foi lá e conseguiu por ele mesmo. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui, vamos retornar para ver como está sendo o desempenho de cada um. Tá certo? Então vamos aproveitar aí, quero aproveitar, já que ver como foi o desempenho futuramente, quero aproveitar para convidar você para a gente ir pro treino, ver na prática como é que funciona. Então tá, vamos lá? Vamos? Então vamos. Vem com a gente. Me conta aí da sua primeira luta, como é que foi? Rapaz, minha primeira luta como faixa preta é uma coisa curiosa. Sim. Porque eu até formar faixa preta sempre ganhei todos os campeonatos. Nunca perdi uma luta, era invicto até foi faixa preta. Tetracampeão? Não, eu já tinha desde 2003 para 2007, foram 4 anos. E aí quando chegou na luta de faixa preta, foi a primeira vez que eu apanhei de verdade. Apanhou mesmo? Apanhei. E aí ficou assim. Fiquei meio sem graça, mas foi o que serviu para poder dar a motivação, o gás, para hoje estar conquistando tudo. Sobre Alisson. Eu conheci o Alisson em 2009 na seleção baiana de taekwondo e de lá pra cá a gente veio estreitando essa relação, né? O Alisson, ele é um menino que ouve muito, ele obedece os comandos que a gente dá durante a luta, no intervalo que a gente tem, que é curto e às vezes a gente tem pouco tempo para passar alguma coisa e ele consegue captar de forma muito rápida e colocar em prática o que a gente passa ali. Ele é comprometido, então o atleta, quando ele é comprometido com o seu resultado, aí fica fácil para qualquer técnico desenvolver o trabalho. E os treinos para as Olimpíadas? Na verdade, a gente inicia um ciclo olímpico, né? A grande dificuldade que a gente tem aqui no Norte e Nordeste, a gente vai tocar no assunto e parece redundante, mas é verdade, é a questão do apoio. Porque o ciclo olímpico, ele custa caro. O atleta precisa estar viajando, viagens internacionais. O Alisson vai enfrentar aí para pleitear essa vaga olímpica atletas que estão disputando campeonatos fora. A gente pensa que o atleta é feito só de suor, exato, né? Mas não é. Na verdade, ele precisa ter por trás uma equipe planejando toda a sua carreira. Desde um preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta e também essa questão do apoio financeiro, porque tudo isso gira em torno, infelizmente, né, ou felizmente, do apoio financeiro. Então, eu não tenho dúvida que assim que a gente conseguir, o Alisson hoje já tem um apoio, né, da Bahia Gás, que ajuda bastante, mas se a gente conseguir, digamos, suplementar esse apoio com outras empresas, os resultados vão bem. A Bahia Arruma Tóquio 2020. Olha, gostei muito, viu, Samir? Gostei muito da matéria, a matéria está espetacular. O taekwondo também é um esporte hoje popular. As pessoas já falam do taekwondo, como falam do karatê, como falam do judô. Isso é muito interessante. Então, é a nossa contribuição aqui da TV Assembleia, aqui na Assembleia Esporte. Valeu, Samir. Gostei da matéria, como sempre. Obrigada, Eliseu.
Mas é aquela, como você mesmo colocou, né? Estamos tentando fazer tudo que a gente pode, né? Para melhorar o nosso esporte. Ao esporte. Tá certo? E estamos juntos, né? Então, Bahia rumo a Tóquio 2020. Bahia rumo a Tóquio. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o nosso Recordar e Viver. Falar um pouco do passado. A gente está falando do presente, falar um pouquinho do passado também no outro bloco. Fica com a gente, nós voltamos já já. O Rapidão eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita, eu vou treinar. Eu falei, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar, eu saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio, eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidão ocupa a mente dos jovens. O brilho do esporte transformou a minha vida. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora conversando com você. Então acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar a vida. Porque doar sangue é doar a vida. Bom, nesse último bloco do programa agora, a gente vai falar do Recordar e Viver, um quadro que a gente criou aqui, entrevista pessoas dos esportes olímpicos, ex-dirigentes, ex-jogadores de futebol, ex-árbitros de futebol também, para a gente contar um pouco a história, né? Não só do futebol da Bahia, como também de outros esportes. E o nosso entrevistado hoje, um grande abraço ao nosso querido Rivalino. Rivalino Júnior foi um grande atleta de tênis de mesa da Bahia e a gente vai mostrar esse Recordar e Viver. Tênis de mesa também, às vezes, não muito popular, né? Vamos conhecer um pouco da vida aí dentro do esporte de Rivalino. Vamos lá. Bom, nosso Recordar e Viver de hoje, né? Eu tenho entrevistado esportistas de vários segmentos, né? Jornalistas esportivos, preparadores físicos, jogadores, né? E hoje nós vamos falar um pouco de esporte olímpico, tênis de mesa. Tênis de mesa também faz parte do Recordar e Viver. Eu estou aqui com uma figuraça aqui do meu lado, o Rivalino Júnior, foi campeão baiano inúmeras vezes, participou de vários torneios internacionais de tênis de mesa, que é um esporte muito pouco difundido aqui na Bahia, né? A gente fala muito pouco de tênis de mesa. Antigamente se falava em ping-pong, né? Ping-pong é uma coisa antiga, né? Mas vamos falar de tênis de mesa. Rivalino, um abraço, que bom você estar aqui com a gente hoje. Falar de um esporte, às vezes, pouco difundido, mas tem a sua história, né? Bom, eu agradeço muito o convite, né? Poder estar aqui novamente com você. Eliseu, que foi o primeiro a me entrevistar há muitos anos atrás. Não vamos falar muito de muitos anos, porque parece que eu tenho 100 anos. Na verdade, muitos anos atrás, eu fiz 46 anos aí outro dia. Eu entrevistei você, foi na TV Aratu ou na TVE? Na TV Aratu, em 2003. Quando você estava mais ou menos já no auge, né? Eu já estava num momento que eu já tinha passado por aquela fase de descobrir o esporte. Sim. De entender que eu poderia alcançar novos horizontes, né? Viajar para outros lugares, conhecer muitas pessoas.
E me dedicava, assim, realmente, como eu digo a alguns amigos, era um esporte amador que eu tratava com muito profissionalismo, tênis de mesa. Como é que você começou a jogar tênis de mesa, né? Porque às vezes a garotada gosta muito de comprar uma bola e jogar bola. Sim, e não era diferente comigo. Não era diferente, mas por que o tênis de mesa na sua vida? Olha, o que aconteceu é o seguinte, eu jogava bem futebol, jogava na equipe da escola e os treinos eram sábados. Eu estudava no UCBA. Na UCBA, sim. Sim. E os treinos eram sábados. E quando acabavam os treinos, tinha alguns amigos que já praticavam esporte. Certo. E a gente ia brincar de tênis de mesa. E eu comecei a ficar... Só como lazer? Só como lazer. E aí eu não acertava nenhuma bola. No outro dia eu já acertei uma, no outro duas. Então aquilo foi me fascinando. E eu comecei a descobrir que tinha um professor de tênis de mesa, quer dizer, de ping-pong. Eu falei, pô, existe um professor para ensinar ping-pong, né? Vamos ver o que é isso. Era ping-pong. Até então, para mim, era ping-pong. E aí fui até o local que era no Clube dos Bancários, que até hoje tem, inclusive, com o professor Edinaldo Fernandes, que é conhecido por Didi no Brasil todo, aí, de tênis de mesa. Ele era professor de tênis de mesa? Ele é professor de tênis de mesa até hoje. Até hoje? Uma figura emblemática do tênis de mesa nacional. Certo. Todo mundo tênis de mesa nacional conhece ele. O que se ensina no tênis de mesa? A cortar, defender, posicionamento? Como é que funciona isso? O tênis de mesa, por incrível que pareça, é um esporte muito complexo. Sim. Porque ele envolve não só a agilidade, mas também uma série de cálculos que tem que ser feitos em torno do giro da bola, do efeito. Então, às vezes, quem está vendo o esporte de fora só vê a bola indo para lá e para cá. Mas a bolinha está girando ali para vários sentidos. O saque, principalmente. O saque, inclusive, existem muitas mudanças de regra que a Federação Internacional tem proposto justamente para promover mais trocas de bola. Sim, porque o esporte foi ficando tão difícil que eles tiveram que aumentar o tamanho da bola, estão pensando em aumentar a altura da rede para que as pessoas possam ver mais ralis, né? Mas é muito complexo. E a rapidez da bola, né? O chinês é muito rápido, né? É muito rápido. Né? Agora, me diga uma coisa, como é que você vê hoje esse esporte na Bahia? Porque a Bahia, Salvador, é uma cidade que a gente brinca até sobre isso, cidade que já teve, né? Como é que você está vendo hoje o tênis? Nós fizemos uma matéria outro dia com o presidente de tênis de mesa. Como é que você está vendo hoje a evolução do tênis aqui na Bahia? Olha, no esporte olímpico até, né? Sim. Eu percebo o seguinte em relação ao tênis de mesa. Apesar de já ter me afastado realmente das competições, eu acompanho de longe, né? Quando eu comecei a jogar, só existiam competições em Salvador. Certo. Então era um campeonato baiano que era soteropolitano. Com o tempo, começamos a introduzir Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itororó, Ilhéus, então, Barreiras. Então, hoje a gente tem um esporte que está no estado. Certo. Nisso, eu acho que foi uma evolução muito grande. Interiorizou o esporte. Interiorizou, mas, por outro lado, a gente ainda tem uma quantidade pequena de adeptos, né? Eu acho que nós devemos ter aí, me desculpe se eu estiver falando o número errado, entre 250 federados, pro né? Universo é pouco, para o universo. E é um esporte que tem um investimento pequeno para a quantidade de pessoas que você consegue agregar. Certo. Eu, em certo ponto da minha carreira, eu participei de um projeto social na cidade de Campo Formoso, em que eu, em 3 meses, conseguia lecionar, né, explicar o esporte para 50 crianças carentes. Que legal, né? Em 3 meses. Então é um esporte interessante, inclusive, para si. Falta talvez um pouco da questão política também para se fazer. Mas a gente em Salvador, vamos falar de Salvador, claro, no estado também se pratica tênis. A gente tem muitos locais para prática aqui ou tem poucos locais, poucas mesas? Bom, hoje nós continuamos com o Clube dos Bancários, né? Professor Caio está lá. E também aflitos, né? Nos Aflitos, onde eu comecei. E a gente tem também, me parece que no clube da Braskem, que fica ali na Magalhães Neto. Salvo engano, o professor Paulo. Onde era a Copene. Onde era a Copene, da Copene. Exatamente. Mas eu penso que é um esporte que tem tudo para poder crescer. Claro. Falta realmente um pouco de organização aí, de vários setores. É um esporte barato. Também? Patrocínio. Inclusive, também. A época que eu melhor me desenvolvi foi a época que eu tive patrocínio do Estado. Eu tive o Faz Atleta, que me possibilitou viajar o Brasil todo. Fui para fora do Brasil competir na Alemanha. Isso eu queria saber exatamente essa tua andança por aí como campeão brasileiro, né? Como é que foi no exterior? Porque no exterior a barra é mais pesada, né? O chinês, o japonês, o alemão, né? Exatamente. Como é que você esteve bem na Europa, nesse torneio? Olha, eu joguei numa liga alemã, que é uma competição entre clubes. Certo. Né? Então, você morava lá? Eu morei lá durante uma temporada curta, né? Certo. Foi uma temporada de inverno lá. Sim. E eu não joguei as primeiras ligas, né? Eu joguei numa equipe que era a 5ª divisão lá. Mas eles têm 10, 12 divisões. E é muito organizado. A cidade para a qual eu jogava tinha 5.000 habitantes e não tem nenhum ginásio no Brasil
Igual. Talvez agora, depois das Olimpíadas. Para o tênis de mesa. Para o tênis de mesa e para outros esportes, multidisciplinar. Então, começando por aí, você já tem outra barreira. Né? E todo mundo joga, né? Então, assim, de fato, você tem hoje um brasileiro, que é o Hugo Calderano, que inclusive angariou aí uma série de novos adeptos para o esporte, que é um atleta muito carismático e joga realmente... Eu nunca vi um brasileiro jogar tão bem. Eu me lembro que está lá na Alemanha. Eu comecei a ver tênis de mesa e o Bahia tinha o Biriba. Biriba. O Biriba foi um craque de tênis de mesa. Exatamente. Né? Na verdade, ele não era do Bahia, ele é paulista. Não, paulista que eu estou falando a nível nacional. Sim, Biriba, na verdade, na época era Pelé, Biriba e a tenista. E Eder Joffre, exatamente. Então, ele Maristia Bueno. Exato. Com 16 anos, ele ganhou um campeão mundial. Então, isso atraiu muitos adeptos. Atraiu muito, porque quando você tem um ídolo, como foi Guga no tênis, você atrai adeptos. Com certeza. O tênis de mesa está precisando do ídolo. Está precisando, eu acho que o Hugo... Está surgindo aí um ídolo? O Hugo hoje ocupa a 17ª posição do ranking mundial. Eu já joguei com atletas 60, 50, 80 do ranking mundial e é um nível altíssimo. Sim. Então ele conseguir, como brasileiro, né, com a cultura... É um nome que a gente pode apostar? Pode apostar no Hugo Calderano, com certeza. Para a Olimpíada de 2020? Eu diria que ele vai incomodar muita gente nas Olimpíadas de 2020. Está se preparando para isso, muito jovem. Sim. Né? Por que o chinês é o grande vencedor desses grandes torneios e o Japão também? Por que o asiático nesse esporte? Olha, eu penso que é uma questão cultural, né? Até porque, além de ter uma grande população, é um esporte que é querido. Então, todo mundo joga. Assim como todo mundo pega uma bolinha aqui para bater um baba, né? Lá nas praças públicas, a céu aberto, tem mesas de concreto que as pessoas vão jogar. A gente vê jogos, às vezes, eletrizantes, né? Que é cortada para lá, cortada para cá, cortada, e de longe, né? Aquilo ali é uma mecânica. Precisa muito treinamento para aquilo? Não? Olha, precisa de muito preparo físico. Tem muita gente que fala assim, ping-pong, precisa de muito preparo físico. Reflexo. E precisa de muito treino. Esses chineses, eles chegam a treinar 10 horas por dia. É mesmo? 10 horas por dia de treinos extremamente cansativos, né, extenuantes. Então, é um esporte que exige muita dedicação. Infelizmente, no Brasil, como não é tão difundido, muitas vezes os atletas vão ficando no meio do caminho porque não encontram apoio. Porque hoje em dia, todo mundo faz algum esporte que quer ser profissional de alto rendimento, tendo um salário, podendo viver daquilo. Não se pode viver ainda do tênis de mesa no Brasil, né? Eu diria o seguinte, em São Paulo, que existem os jogos regionais do interior, as prefeituras contratam os atletas. Então existem tem aqueles jogos intermunicipais. Exatamente. Tem em São Paulo e em Santa Catarina. Salvo isso, eu diria que não dá para se falar em atletas profissionais de tênis de mesa. Sim. Inclusive o nosso melhor atleta na atualidade, Rafael Campos, ele teve que mudar para São Paulo para jogar por uma dessas equipes, onde ele disputa esses jogos regionais. E aqui em Salvador hoje, os prédios são feitos já com quadra de esporte, quadra disso, quadra daquilo, e a gente não vê mesa de tênis de mesa. Né? Que é um esporte fantástico, que é uma coisa boa para a saúde, né? Lúdica. E a gente, na verdade, não vê muita coisa nesse sentido. O que falta? Inclusive, eu acho que a própria federação deveria fazer alguns torneios em praça pública, né? Popularizar o esporte através da divulgação do esporte. Exato. Eu me lembro que o Og, que é o presidente da Federação Baiana de Atletismo, eu falei, Og, você tem que fazer do atletismo uma coisa popular. Leve o atletismo para a rua. Né? Você vê hoje essas corridas de rua, você já tem o público naqueles determinados lugares, na Barra. Você vai lá, as pessoas já estão circulando. Se você levar lá para o CAB, você não tem ninguém para ver a corrida. Então você tem que levar o esporte onde as pessoas estão, na praia, né? Para popularizar mais. No shopping, você podia ter um grande torneio de tênis de mesa no shopping, né? Inclusive, o shopping foi que me atraiu para o tênis de mesa. Foi, né? Em algum momento, lá em... alguns anos atrás, vamos falar quando, né? Pouco tempo atrás. Se fazia muitos campeonatos no shopping, inclusive com o desafio do saque. E popularizava. Sim, o que a gente fazia? Se formava uma fila, se prometia àquele que conseguisse pegar 3 saques, um carro. Era um risco muito grande. A bola vinha toda torta. Mas ninguém pegava, né? Graças a Deus ninguém pegou, senão até hoje estava pagando esse carro. Mas foi algo que atraiu muita gente. Ivanildo, eu queria agradecer pela sua presença aqui. A gente vai entrevistá-los em outras oportunidades, né? O Squash também está chegando aqui na Bahia, a gente fala em outros programas sobre isso. E parabenizá-lo, né, pela sua vida no esporte e parabenizá-lo hoje por você na sua nova profissão como advogado. E que você seja muito feliz. Muito obrigado pela entrevista. Bom, eu agradeço o espaço. Queria dizer que foi uma satisfação muito grande poder estar aqui com você. E torço para que o programa continue aí com esse sucesso. Com certeza. Então esse foi o nosso Recordar e Viver, né? Com certeza. O nosso Recordar de hoje foi sobre tênis de mesa. Espero que vocês tenham gostado.
e, evidentemente, outras atrações virão por aí, tá certo? Um abraço, muito obrigado pela audiência. Vocês sentiram aí, o tênis de mesa está crescendo muito também na Bahia, né? Quem sabe a gente não vai ter um representante nosso, né, que é nosso interesse também, nas Olimpíadas de 2020, dentro do quadro que a gente tem dentro desse programa Assembleia Esporte, tá certo? Queria agradecer a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Vamos lá.